Então, Guilherme, em 1987, venceu o meu oitavo contrato que eu tinha no Atlético e por questões, eu não me lembro direito se eram políticas, o que era, o passe pertencia ao clube, mas eu acabei tendo o passe aonde acabei chegando no Curitiba. Chegando no Curitiba, uma jogada à época do presidente Evangelino da Costa Neves, e que no fim acabei tendo um relacionamento muito bom com ele. E o que acontecia é que a torcida estava tão apreensiva quanto eu. Eu, do lado, né, como jogador, obviamente querendo acertar para justificar a contratação. E os torcedores, a gente ouvia muito, até engraçado, porque um falava para o outro assim: você viu quem está vindo para o Coxa? O Nivaldo do Atlético. Porque muita gente me chamava naquela época não de Nivaldo Carneiro, era Nivaldo do Atlético. Então a recepção foi boa, é, mas sempre com aquele pé atrás pelos anos que eu tinha jogado no Atlético. A partir daí vieram os jogos, acabei sendo treinado ali pelo Borba Filho, depois pelo Krieger, pessoas fantásticas, e o grupo de jogadores era muito bom. O Curitiba estava com uma equipe muito boa, mas aquele ano de 1987 foi um ano esquisito aí do Campeonato Paranaense, onde nem Atlético nem Curitiba acabaram se dando bem. O Pinheiros acabou campeão, inclusive numa rodada final meio esquisita, que foi o último jogo deles lá em Cascavel. Resumindo, o Curitiba Atlético não conseguiram chegar nessa disputa. E dentro de tudo isso, aconteceu, obviamente, um Atletiba. E para mim foi muito assim diferente, porque de um lado estavam meus novos companheiros, gente que eu já conhecia, que tinha jogado contra, que eram os jogadores do Curitiba, que na época eu estava ali participando junto com eles. E do outro lado, companheiros que eu vivi uma vida inteira dentro do Atlético, tipo Roberto Costa, 8 anos junto com ele, Renato Sá, uns 5 anos, quer dizer, vários jogadores. Então, para mim, em parte, era um Atletiba com aquele grau de responsabilidade, e de um outro quase que um coletivo, porque do outro lado, muita gente conhecida. E acabei, nessa partida, fazendo um gol justamente num grande amigo meu, que é o Roberto Costa. Eu vibrei normal, como se vibra um jogador profissional quando faz um gol, mas sem nenhum rancor, sem nada demais, porque afinal de contas ainda tinha muitos amigos e continuo tendo até hoje como jogadores e torcedores que são do Atlético, mas o respeito ao Curitiba sempre foi muito grande. Então, não teve nada de especial, mas aconteceu. Aconteceu. A única coisa que dentro de campo ainda brinquei um pouco com o Roberto, que é meu amigo, até hoje. Ainda falei, ó, segura que senão é capaz de eu fazer outra, hein? Então isso era um tipo de brincadeira, mas nada de coisa ruim, só coisa boa. E a minha passagem pelo Curitiba eu até considero como curta mesmo, uma passagem que não. Eu acabei nem terminando meu contrato, que era um contrato de um ano, porque à época o presidente Evangelino da Costa Neves acabou me chamando e disse que existia um incômodo em algumas reuniões com alguns conselheiros com relação ao Nivaldo, porque, pô, a identificação, a identidade do jogador de antigamente era muito maior do que a de hoje, porque hoje o jogador, por vários motivos, acaba trocando com mais facilidade de clube. E naquela época a gente ficava mais tempo num clube e o Atlético, queira ou não, eram 8 anos. Então ele veio conversar isso comigo, que tinha esse incômodo, e assim, numa conversa muito amistosa e muito respeitosa, porque eu sempre tive muito respeito pelo presidente e até mesmo pelo Curitiba, nós acabamos ali numa tarde fazendo a rescisão do contrato e eu nem terminei meu contrato. Então, ali acabei encerrando minha carreira, achei que já dava para mim, o futebol não pagava, né, em termos de salário, o que a gente pensa hoje de futebol. Naquela época tinha uma inflação medonha, cada mês aí você podia colocar 60%, coisa que as pessoas nem sabem o que é isso hoje. Então eu preferi já levar minha nova profissão para frente,
eu já estava formado há 1 ano e 8 meses, então dali para frente eu comecei a minha nova atividade, que era na engenharia civil.